Muito bom dia a todos. Estamos, a partir do Porto, a dar início a esta sessão solene de abertura do ano na Faculdade de Teologia, que é uma realidade una, que se relacionada nos três campi de Braga, Lisboa e Porto, este ano localizada esta sessão a partir do Porto, e neste primeiro momento eu queria saudar a todos, saudar a senhora diretora e, em nome dela, saudar todos aqueles que conosco estão nesta comunidade alargada dos três centros para darmos início a esta sessão solene de abertura do ano académico. Esta sessão também depois engloba os cursos, esta realidade mais vasta de teologia, que também inclui os cursos à distância. É uma nova realidade que estamos a viver, mas que, através dos meios telemáticos, também nos ajuda a estarmos mais presentes, a vivermos a comunhão e, sobretudo, sentirmos-nos irmanados nesta procura, nesta busca do saber, neste desejo e nesta vontade de querer crescer no aprofundamento daquilo que é a teologia e também novos caminhos que somos chamados a percorrer para depois também descobrir novas vivências que interpelam, e é sempre este desafio de um caminho que se faz, de uma interpelação que acontece e numa leitura dos acontecimentos que nos ajuda a viver a vida e, sobretudo, a descobrir esta dimensão enfim, da fé que nos deve interpelar. Esta sessão solene, pensada a partir do Porto, será coordenada pelo professor Dr. José Pedro Angélico, que com duas pessoas convidadas, e que ele apresentará, também nos irão ajudar neste caminho. Agradeço a presença de todos, faço votos de um bom ano académico e que esta sessão sirva para nos motivarmos neste estudo e neste desafio de aprofundarmos os caminhos da teologia para depois também melhor vivermos a teologia na vida do dia a dia. Então, uma boa sessão para todos e um bom ano também, e espero que se sintam bem e que, mesmo através dos meios telemáticos, nos sintamos unidos, porque é sempre a mesma fé, o mesmo desejo e a mesma vontade de construirmos e vivermos em igreja. E por isso que seja um momento importante e que seja também um momento de motivação para vivermos a alegria do Evangelho e procurarmos, enfim, nesta comunidade académica de professores, de alunos, também de funcionários, pessoas que ajudam, tudo isto, nós somos essa comunidade que caminha. Uma vez mais, a todos saúdo, a todos agradeço e que esta seja uma sessão que a todos nos enriquece. Então, um bom dia e boa sessão para todos. Muito bom dia. Começo por agradecer as palavras iniciais do Dr. Bell, nesta sessão de abertura do ano académico. Cumprimento naturalmente todos os alunos, em primeiro lugar, que são a razão de ser da nossa escola, os colegas também, aqui no Auditório Carvalho Guerra, mas também para quem nos segue em Lisboa e em Braga. Estamos os três um bocadinho sem rede, como em qualquer caminho não sabemos muito bem por onde nos levarão os trilhos. Em todo caso, creio que esta metáfora do caminho pode ser bastante interessante para pensarmos os caminhos da teologia. Pensamos, muito por sugestão do José Rui, este título, uma teologia dos caminhos que repensa os caminhos da teologia, ancorada a essa inspiração rilkeana de ser necessário tornar a pensar em caminhos em regiões desconhecidas. Começo por agradecer a presença
da Joana Gomes, da doutora Joana Gomes e do doutor José Rui Teixeira, e faço uma breve apresentação para quem não conhece. A doutora Joana Gomes estudou línguas e literaturas modernas, estudos medievais, literaturas românicas, acabou por se doutorar em estudos literários, culturais e interartísticos aqui na Universidade do Porto. Atualmente é investigadora do Instituto de Filosofia da mesma universidade, onde também colabora como docente de literatura e memória na Idade Média Portuguesa. Este é um tópico a que tenho prestado alguma atenção na sua investigação. É fácil procurar na internet o currículo, que hoje em dia está tudo disponível. Perceberão que tem várias publicações especializadas, também comunicações, não só em Portugal como no estrangeiro. E uma nota que creio que é de interesse, colabora também connosco na pós-graduação em Estudos Jacobeus, que arrancará em janeiro de 2024, oferecida pela Faculdade de Teologia. Aqui à minha direita temos o Dr. José Rui Teixeira, estudou Teologia nesta casa, Filosofia Medieval, acabou por se doutorar em Literatura na Universidade do Porto, foi professor da Escola das Artes durante alguns anos aqui no Centro Regional do Porto, é diretor da Cátedra de Poesia, Transcendência e Sofia de Melo Breiner, é também diretor pedagógico do Colégio Luso-Francês, fez trabalhos de pós-doutoramento na Universidade de Salamanca e também na Universidade de Paris, colabora connosco enquanto investigador do Centro de Investigação em Teologia e Estudos de Religião da Faculdade de Teologia. Para além disso, é poeta, é editor, mas é também teólogo, posso dizê-lo. E colaborará também com esta pós-graduação em Estudos Jacobeus, que, como já disse, arrancará em janeiro de 2024, se tudo correr bem. Antes de mais, obrigado a ambos por estarem aqui connosco. Como disse, não sei muito bem como é que isto vai correr, mas conto com a ajuda de ambos. Bem, já disse que esta reflexão está algo ancorada a essa inspiração de Rilke. Essas pequenas palavras de Rilke aparecem num texto de 1910, Os Cadernos de Malta Lória de Briga, e eu creio que pode valer a pena, ainda que não afunilemos a reflexão a este texto, ele serve mais de inspiração do que outra coisa, creio que pode valer a pena relembrarmos essas palavras. E, se me permitem, leio rapidamente. Mas que significam os versos quando os escrevemos cedo? Devia-se esperar e acumular sentido e doçura durante toda a vida, e se possível durante uma longa vida, e então, só no fim, talvez se pudessem escrever 10 versos que fossem bons. Porque os versos não são, como imaginam as pessoas, simples sentimentos. Eles são experiências. Para escrever uma única linha, um simples verso, é preciso ter visto muitas cidades, muitas pessoas e muitas coisas. É preciso conhecer os animais, sentir como os pássaros voam nos céus e perceber o movimento de uma flor que se abre pela manhã. É preciso evocar caminhos por regiões desconhecidas, em encontros inesperados e separações longamente previstas. Em dias da infância ainda não esclarecidos, nos pais que tivemos de magoar quando nos traziam uma alegria e nós não a compreendemos. Era uma alegria para outro. Em doenças de infância que começam de maneira tão estranha, com tantas transformações profundas e graves. Em dias passados em quartos calmos e recolhidos e em manhãs à beira-mar. No próprio mar. Em mares. Em noites de viagem que passaram sussurrando alto e voaram com todos os astros. E ainda não é bastante poder pensar em tudo isto. É preciso ter recordações de muitas noites de amor, das quais nenhuma foi igual à outra, de gritos de mulheres no parto e de parturientes leves, brancas e adormecidas que se fecham. Mas também é preciso ter estado ao pé de moribundos, ter ficado sentado junto a um morto numa casa de amplas janelas abertas
e aos ruídos que vinham por acessos. Mas não basta ter recordações, é preciso saber esquecê-las quando são muitas, e é preciso revestir-nos de paciência infinita até que regressem à mente. Pois essas mesmas recordações ainda não são tudo o que é preciso. E só quando chegarem a fazer parte das nossas entranhas, quando se converterem em aspectos e gestos do nosso ser, quando já não têm nome e já não se distinguem de nós mesmos, só então é que pode suceder que, numa hora muito rara e estranha, façam surgir a primeira palavra de um verso que brota. Recordo a inspiração. É preciso evocar caminhos por regiões desconhecidas, dizia Rainer Maria Rilke. Pois bem, Joana, em palavras tão próximas da vida, pergunto eu, quão distantes ou quão próximos andam os caminhos que se percorrem pelos corredores da academia? Antes de mais, bom dia a todos. É um prazer estar aqui na Universidade Católica, nossa vizinha da Universidade de Porto. Agradeço imenso o convite que o José Pedro Angélico me fez de participar neste ano de abertura do curso de Teologia. É um desafio para mim, embora eu seja medievalista, não sou teóloga, convivo com a teologia, mas não sou perita nessa área. E, portanto, é um desafio acrescido para mim estar aqui hoje a falar destes assuntos e destes temas. E agora, respondendo à pergunta que me colocas, eu diria que de forma sucinta andamos perto e andamos longe. E explico o que é que quero dizer com isto. Andamos longe no sentido em que, creio que, não sou só eu a achar isso, vivemos numa mudança de paradigma social, político, económico, mas sobretudo num paradigma de temporalidade. A entrada do digital, primeiro da internet e depois do digital, e agora o tema que está na moda e que é preciso ser debatido, o da inteligência artificial, tem provocado uma aceleração do mundo do trabalho, do mundo social, do mundo das vivências e das experiências humanas. E nesse sentido, creio que a academia, abraçando ou impelida por todo esse desenvolvimento tecnológico para uma super produtividade em termos de artigos, de escrita, nos tem afastado um pouco daquilo que é a vida, ou o que era a vida até há bem pouco tempo atrás. Então, parece-me que, em grande medida, às vezes o trabalho académico e as relações académicas se centram naquilo que não é o essencial, que é, como tu disseste, a relação, para mim, a relação professor-aluno, em primeiro lugar, e depois a relação entre os próprios colegas. E diria que tenho a sorte e a felicidade de ter a vida nos corredores académicos precisamente nestas duas áreas. Isto é, enquanto docente, na relação que tenho com os meus alunos, uma relação interpessoal, de descoberta, de questionamento, que não não parte de mim para eles, mas também deles para mim, porque muitas vezes as questões que nos surgem no espaço da aula são questões das quais nós como professores não tínhamos pensado e que nos levam a descobrir novos caminhos, mas também numa relação laboral com os nossos colegas que não é de competição, mas é de colaboração. E acho que isso é fundamental e é aí que nós encontramos, ou que eu encontro, pelo menos, poderão discordar, a vida no espaço académico. Obrigado, Joana. José, não perdendo por completo aquilo que a Joana partilhou connosco, tu vives em diferentes condições, ou desde diferentes condições, e eu creio que isso é bastante interessante, pelo menos ter em conta neste contexto. Mas antes de lançar uma questão muito próxima daquela que coloca a Joana, deixa-me recordar aqui um pequeno texto de alguém que te é muito querido, ou foi muito querido, que foi o Padre Leonel Oliveira, quando escreve o seguinte: o texto é algo provocatório, mas não deixa de ser bastante importante e apresentar alguma lucidez. E é também um texto bastante situado, mas tu conheces-lo bem e, portanto, creio que não te será estranho.
E ele escrevia o seguinte: o regresso às fontes, a refontalização bíblica e teologal da parte dos cristãos e das suas comunidades assinala uma renovação das igrejas sem precedentes. O sucesso e o progresso desta refontalização dependem agora da restituição ao povo do que até agora foi um feudo das elites católicas cultivadas. Os doutores que a Universidade furtou ao povo de Deus, tal como os reis nos haviam roubado os nossos bispos, precisam de voltar às nossas assembleias. De outra forma, a sua ciência e a sua investigação para que servem? A quem servem? Fora do meio vivo, onde estas coisas têm lugar e têm sentido, só as vaidades darão aceitação aos doutores e lhes alimentarão um prestígio que, face ao reino dos céus, é nojento e repugnante. Várias questões. Talvez a primeira seja quão próximas ou quão distantes andam estas palavras da vida que os caminhos da teologia percorrem. Mas também deu-se esta renovação sem precedentes? Voltaram os doutores às assembleias? Bom dia a todos. Agradecer naturalmente o convite antes de tentar responder às tuas provocações. Dizer que é sempre uma alegria muito grande e é sincera voltar a este lugar que é uma casa. Continua a ser uma casa na medida em que continua a trabalhar, como disse o José Pedro, na Cátedra de Sofia, que é uma cátedra criada nesta casa em 2006, que esteve entregue ao professor Arnaldo Pinho durante muitos anos e que eu assumi em 2013 e continuo a dirigir, apesar deste hiato da vida académica. E dizer que sempre que chego aqui, nem penso no tempo em que fui cá professor, nem penso nos compromissos que tenho da cátedra. Penso naquela manhã de 1994, em que cheguei aqui exatamente na condição de aluno de teologia. E nesse sentido, a memória que eu tenho ainda aqui dois professores que foram meus professores, o professor Abel Canabarro e o professor José Cássio Guerra de Castro, e alguns já perdemos, ganhamos noutra dimensão, mas perdemos ao nível do convívio direto, outros ainda estão vivos e de vez em quando ainda nos reencontramos, mas foram anos absolutamente maravilhosos e nesse sentido, de certo modo, cumprimentar-vos nesta simpatia que vem do facto de termos partilhado exatamente o mesmo estado, a mesma condição, o mesmo caminho. Foram tempos absolutamente maravilhosos e é extensível aos que nos ouvem em Braga, em Lisboa, portanto uma boa manhã para todos, um bom ano letivo fica já desejado e que esta casa continua a ser a caixa de ressonância de muitas coisas importantes que realmente a teologia ainda tem para dar um bocadinho ao mundo, se tiver a capacidade de reagir a estes desafios, a estes caminhos que permanentemente se nos deparam. Não é muito fácil responder a isto. Eu vou fazer um brevíssimo parênteses. Eu sinto-me muito confortável neste registro, porque demoro normalmente 2 minutos a sentir que estou numa mesa de um café a conversar com amigos. E por conseguinte, mais do que fazer uma conferência, uma comunicação formal, agrada-me pensar assim, sem rede. O trabalho que eu desenvolvi com o padre Leonel Oliveira, se não conhecem, deviam conhecer. Um homem que nasceu em 1934, em Friamundo. Foi um presbítero absolutamente notável da Igreja do Porto. Foi um homem que para além da cultura teológica, desenvolveu uma profunda atividade pastoral, eclesial, profética, e com quem eu trabalhei no Centro Catecumenal da Igreja do Porto e na Capela de Fradelos entre 1998 e 2015, ano em que morreu, e tive a sorte de privar com este homem a quem eu acrescento esta outra dimensão. Está muito próximo daquilo que eu considero um santo em muitas e diversas perspectivas. O repto que o Leonel lança aqui, e que lançou permanentemente em homilias, em artigos na Voz Portucalense, em comunicações que fez um pouco por todo lado, era também de uma natureza profundamente profética. O que ele reivindica naturalmente está por acontecer, está muito à frente. E está por acontecer porque algum atavismo muito profundo
impede-nos de pensar a igreja noutro modo, impede-nos de pensar a teologia, a academia de outro modo. Parece-me, não me querendo distender, porque a conversa é uma conversa flexível e sistémica, eu gostava muito de dizer-vos que uma academia autocentrada será sempre academista. E uma teologia autocentrada está condenada à irrelevância. Eu repito, ou seja, uma teologia autocentrada está condenada à irrelevância em todos os domínios. À irrelevância social, e se quiserem sociológica, e à irrelevância eclesial. Este repto que o padre Leonel Oliveira nos lança há muitos anos, provavelmente esse texto será dos anos 90, mas antes já há textos anteriores, portanto é uma dinâmica à qual ele regressa em todo o seu pensamento teológico e teologal. Reclama de facto a ideia de que uma teologia sem uma expressão eclesial, uma teologia absolutamente, como dizia há pouco, autocentrada, até posso dizer um bocadinho mais, ensimismada, é basicamente um produto não apenas irrelevante, mas que tende a uma certa perversão, porque esquece o fundamento para o qual é chamada, que é a intervenção não apenas na vida eclesial, mas nesse projeto tão profundo que fomos chamados a cumprir e que esquecemos muitas vezes, de sermos reino de Deus. E portanto, ou seja, essa tal teologia autocentrada e ensimismada não só cultiva uma igreja que se esqueceu dessa dimensão, desse caminho que tem a percorrer, porque esse caminho que tem a percorrer, e o texto de Rilke é absolutamente incrível. Bastaria para nós estarmos aqui e fazermos apenas uma reflexão em torno dele. O que nos desafia a estes caminhos em regiões desconhecidas, né? Desafia-nos a combater o nosso cinismo, desafia-nos a combater o nosso atavismo e desafia-nos fundamentalmente a um risco que muitas vezes não estamos dispostos a correr, porque estamos tão confortáveis nessa área de conforto que é a igreja, que nos esquecemos que fomos chamados a ser reino de Deus. Portanto, esse é o grande desafio do Leonel, esse devia ser o grande desafio de uma academia no âmbito da teologia, e nesse sentido acho que todos teríamos a obrigação de desinstalá-la, de retirá-la dessa área de conforto, no sentido de pensar profundamente o modo como esta igreja se torna estaleiro e como esse estaleiro contribui de algum modo para construirmos o reino de Deus, e não ser apenas uma retórica que fica bonita numa homilia ou num texto de circunstância, mas que faz parte da vida em termos de ser algo intrínseco, de estar embrenhado na condição de ser cristão e de ser igreja. Obrigado, José. Joana, agora passo a bola para este lado. Sabendo que o mundo teológico e a sua linguagem não são os teus, mas sabendo também que nasces e cresces numa cultura que, para o bem e para o mal, mais para o bem eventualmente, se nutriu dessa linguagem, dos seus valores, portanto peço-te ao mesmo tempo, é um olhar híbrido, de dentro e de fora, na medida do possível. Que pertinência te parece ter um saber como o teológico na academia, mas também na sociedade civil? Sim. Então, eu poderei dar uma resposta híbrida como tu pedes. Primeiro, do ponto de vista profissional, como medievalista, a teologia é evidentemente fundamental. O livro mais importante para a Idade Média, acho que todos sabem isso, para a Idade Média ocidental, é a Bíblia. A Bíblia serviu não só como suporte, como suporte teológico de debate, de especulação, de tradição discursiva. Eu agora falarei da Bíblia mais como um texto e menos como uma mensagem de Deus. Mas o próprio modelo narrativo que a Bíblia traz consigo foi mimetizado e foi utilizado
por muitos autores na literatura medieval. E não estou a falar só da literatura clerical, religiosa, filosófica, falo até da literatura vulgar ou dos leigos. Como tal, há um autor inglês chamado, acho que não estou enganada, Northrop Frye, que chama a Bíblia o Grande Código. Ou seja, é de facto o substrato mais importante para a Idade Média ocidental. E como tal, como digo, volto a referir, como medievalista, a teologia, como ciência, se posso chamar-lhe assim, ou disciplina que estuda a natureza do divino e tem uma relação importantíssima com o texto bíblico, é importante para o nosso mistério de medievalistas. E digo isto não só para aqueles que evidentemente estudam a história da Igreja, que aí ainda mais necessária é a teologia, ou aqueles que estudam a filosofia medieval, mas também aqueles que, como eu, estudam mais a literatura profana, ou os que estudam a história social. Portanto, é inescapável a teologia, é inescapável o cristianismo para um medievalista, independentemente depois da crença individual de cada um. Portanto, nesse aspecto, eu diria que a teologia é fundamental. E no aspecto de humano, de pessoa que existe, que vive e habita o século XXI, também me parece que a teologia pode trazer um aspecto ou uma vivência diferente daquela que hoje temos como dominante. Ou seja, o que eu quero dizer é que, e volto a repescar a ideia da temporalidade, que a especulação, o exercício especulativo, a contemplação, o pensamento é um ato e é um modo de estar devagar no mundo. E essa forma de estar devagar no mundo é uma espécie de, e vou usar aqui uma canção do José Mário Branco, um pauzinho na engrenagem da roda que nos mastiga cotidianamente, no sentido da produção, do preenchimento, da burocratização das nossas vidas, etc. Então, eu acho que a teologia pode ser, desculpem, para afastar o microfone, a teologia pode ser uma forma de puxar para o espaço académico, primeiro, e público, essa necessidade de parar, sentir e refletir, penso eu. Era isso que queria. Muito bem, obrigado. E ainda neste encalço, José, recordo aqui, e eu creio que bem, um pequeno texto do nosso colega Alexandre Palma, que suponho que nos esteja a ver à distância, ou a ouvir, em Porquê a Teologia na Universidade do Espaço Público, onde ele escreve o seguinte, eu vou ter que dar aqui um malabarismo porque imprimi isto nas 4 folhas, e que lugar para a teologia, escreveu, no espaço público e no meio universitário? Num mundo secularizado, que direito de cidadania pode ter um saber que se ocupa do divino e da relação humana com ele? Que crédito lhe poderá ser hoje reconhecido por outros saberes e ciências, esses que idealmente se definem a partir de uma autenticidade fundamental e geral? E segue. A questão é, a meu ver, séria, atual e de difícil resposta. A questão é séria porque toca a possibilidade de extinção da própria teologia, ou pelo menos, o que não seria muito diferente, embora talvez a hipótese mais verosímil, de uma sua perigosa gatização. Tal efeito, se não redundaria na sua sumária supressão, confirmaria, contudo, a sua irrelevância e incapacidade de falar a todos e com todos. A minha questão, José, entre a possibilidade de extinção, que pode acontecer por várias ordens de fatores, e a sua gatização, que não seria muito diferente de uma espécie de exílio autoimposto, qual, e escolhe a condição que mais te convier neste momento, qual é que te preocuparia mais? Na verdade sentimos muitas vezes que, ainda dentro desta ideia de uma área do saber que tende a um certo autocentramento, né? Na realidade tudo depende de como reivindicas o espaço público. A verdade é que o que não é ocupado por nós por direito será ocupado por outra coisa qualquer.
Eu recordo há uns anos uma situação muito específica de um local no Porto, uma praça pública, ter sido destinada a uma instituição. Durante 1 ou 2 anos, essa instituição não se apropriou do espaço, nem dinamizou o espaço. E nunca mais o conseguiu fazer. Porque basicamente ela teve uma apropriação, isto num segmento muito prosaico aqui da realidade. Isso acontece permanentemente. Quanto mais nos fechamos, mais exíguo é o espaço que podemos reclamar. E quando eu digo no espaço público, pode ser no espaço público, mas na amplitude do espaço académico. É que a certa altura, aquela irrelevância que eu dizia há pouco, concretiza-se ou materializa-se no facto de ninguém querer saber aquilo que é a tua perspectiva sobre o mundo, as tuas questões epistemológicas, o contributo que tu podes dar para o bem comum a esse nível. Na minha perspectiva, e como sabes e disseste, eu optei por ter na minha vida ou seja, pareceu-me que até ao nível de formação eu não queria ficar sempre na teologia. Interessou-me muito fazer estudos na área da filosofia, da literatura. Interessou-me muito, deixem-me dizer isto com toda a franqueza, interessou-me muito ter desafios fora da academia. Eu nunca tive tanta liberdade na academia como quando saí diretamente da docência universitária. E isso foi uma espécie de bênção que aconteceu, porque deu-me uma liberdade para desenvolver os projetos que eu queria, para publicar onde queria, inclusive para render muito mais do que rendia quando estava tão amarrado às burocracias de candidaturas, de financiamentos, de pontuação ao nível de concursos de FCT. Ou seja, a partir do momento em que nos libertamos das contingências específicas desse autocentramento que falávamos, temos liberdade para muito mais. E curiosamente, e é importante dizer isso a muitos destes alunos de teologia que hoje nos ouvem, e partilhá-los naturalmente com professores e colegas e amigos, dizer assim, na verdade, há quem queira ouvir o que nós temos para dizer. Há quem queira ver o modo como nós vemos o mundo. Há quem queira escutar o modo como nós percepcionamos a realidade ou prescrutamos uma certa mundividência. Ou seja, ainda não somos irrelevantes. Mas temos que sair daqui para não sermos irrelevantes. Mesmo no exercício, por exemplo, do Ministério Ordenado. Mesmo no exercício do Ministério Ordenado. E é engraçado como às vezes temos a tendência nos meios académicos, teológicos e mesmo nos meios eclesiais de estigmatizar aqueles que saem. Ou seja, vivemos sempre a lamentar que ninguém nos ouve. Mas quando alguém nos ouve, criticamos aquele que é ouvido. Porque criticámo-lo é clássico, não é? Todos nós temos como referente, naturalmente, um homem como o Tolentino Mendonça. Não é? Quantas críticas eu ouvi de dentro da igreja e não de fora. De dentro da igreja, porque na realidade nós vivemos com um complexo de inferioridade, de que ninguém nos escuta, e quando alguém nos escuta e valoriza, nós, ou por ciúme, ou por uma espécie de cinismo, como falava há bocado, que é o que perpetua o nosso status quo, não é? Criticámo-lo, não é? Criticámo-lo, amesquinhamos, fazemos aquele comentário, aquele rumor depreciativo que mais nos envenena a nós do que aquele que é vítima do nosso rumor. E dizendo isto, explicar como em todo lado onde eu vou, e vou a muitos lados, e estou em muitos fóruns, estou em muitas ágoras, estou em muitas academias, estou em muitos espaços culturais, como autor no meio literário, como editor no meio editorial, como académico de outros caminhos, nesses outros caminhos, é extremamente valorizada a condição do teólogo. Essa condição do teólogo. Eu confesso que às vezes tenho um certo fascínio museológico, mas cabe-nos a nós presentificá-lo. Ou seja, se nós, e é de uma evidência tremenda, não? Até parece toda uma coisa que tem alguma verdade não esclarecida, ou seja, codificada. Na realidade, temos que ser nós a colocar
este modo tão único de ver a realidade e de pensá-la e tão complementar de outros modos, temos que ser nós a colocá-los na praça pública, neste sentido de praça pública, nesta ágora onde tudo se discute e onde é provável que apanhemos alguns murros, não é? É provável que sabem que em artes marciais ou em qualquer desporto de combate, o erro maior é ficarmos no canto da área de combate. O canto da área de combate, porque parece-nos muito mais defensivo, não é? É onde vamos apanhar e onde não vamos bater. No meio é onde estamos sujeitos, de facto, a quase tudo, mas é onde temos a chance de colocar os nossos argumentos, de reivindicar um bocadinho isso. Não foi isso que aconteceu, ainda há pouco tempo pensava nisto, numas recentes leituras sobre São Paulo. Não foi isso que a Generalidade dos Apóstolos fizeram. Não foi isso que homens como São Paulo assumiu até às últimas consequências. E essa é a verdade das coisas, ou seja, ainda não é tarde para colocarmos ou recolocarmos este contributo da teologia para o mundo nos lugares onde se fala e menos nos lugares onde a academia permite. Obrigado. Não completamente desligado, as coisas bem um bocadinho com as cerejas, mas não completamente desligado disto. Portanto, a getização não é um mal que seja próprio da teologia. Creio que pode assediar todas as ciências, todas as disciplinas académicas. Por coincidência ou não, talvez não seja coincidência completa, temos aqui entre nós duas pessoas que é lógico que dentro do grande chapéu das ciências humanas, se lhe quisermos chamar assim, habitam ou têm que trabalhar em fronteiras epistemológicas. Joana, começo por te perguntar a ti, mas depois devolvo ou replico a questão para o José Rui. Habitar fronteiras epistemológicas é um mal necessário ou um bem desejável? Para mim, acho que sem hesitação posso dizer que é um bem desejável, sempre me sentir confortável nas fronteiras. Talvez por ser transmontana de Vila Real e em pequena ainda havia fronteiras, ainda havia alfândegas. Eu ia com a minha família à Espanha e passar a fronteira para mim era uma excitação tremenda. Ver o outro lado, o que é que estava ali, o que é que podíamos encontrar, o que é que ia trazer comigo, não era só caramelos e chocolates, mas o que é que ia trazer comigo de experiência desse outro lado. E eu creio que tento viver a minha vida sempre no passar fronteiras, conhecer o que é que o outro me pode dar, o que é que eu posso dar ao outro. E nesse sentido, creio que, como também já o Rui esteve a dizer, todas as disciplinas beneficiam de alguma vivência, de alguma experiência de fronteira. Também posso acrescentar que a Idade Média Ibérica, ou melhor, a sociedade medieval ibérica era uma sociedade de fronteira. Não se esqueçam que durante grande parte da Idade Média convivíamos com outras religiões, com outras comunidades que professavam uma religião distinta da nossa. Isso obrigava a um diálogo, a um conflito, evidentemente, não vamos branquear esse aspecto, mas também a um diálogo e a uma certa coexistência. E eu acho que, pegando naquilo que o Rui esteve a dizer, uma sociedade saudável necessita de contraditório. Ou seja, de haver múltiplas experiências, múltiplas modividências, porque é quase como impedir que fiquemos preguiçosos no nosso juízo sobre o mundo. Que ser confrontados com outra visão desperta-nos, acorda-nos de um certo torpor. E, portanto, acho que é fundamental não só essa fronteira, como essa multiplicidade de multividências estarem presentes no espaço público. José. Era o mal necessário, qual era a outra? Um bem desejável. Um bem desejável. Ficaste com o mal necessário. Não, vamos ao mal necessário, que é importante, porque na condição de teólogo começa por ser um mal necessário. Porque é um mal necessário porquê? Porque não é confortável sair. Não é confortável viver na fronteira. Ou viver ou circular.
não é nada confortável. Aliás, qualquer quebra da área de conforto é muito dolorosa. E, portanto, há de ser inicialmente um mal necessário. Mas só inicialmente. Porque em termos de perspectiva e de perspectiva, é sempre um bem desejável. Aliás, a Igreja disse-nos isso insistentemente, muito antes, mas sobretudo a partir do Vaticano II, havia a necessidade deste diálogo permanente com outras ciências, e particularmente estas ciências mais próximas deste chapéu, como dizias, das ciências humanas. É inconcebível que a teologia não dialogue com pelo menos as ciências humanas imediatamente, mas de um modo ativo. Eu tenho um artigo no Humanística e Teologia em que eu critico muito o modo como nós o fazemos, porque normalmente tentamos chamar o outro para reduzi-lo aos nossos interesses epistemológicos. E nenhuma relação é assim. Isso é uma espécie de monólogo autocomplacente, não é? Na realidade, a sociologia não pode ser só interessante quando é para confirmar as minhas perspectivas, não é? Ou a literatura, quando falamos de literatura desde a perspectiva da teologia, às vezes estamos mais preocupados em combater os autores, em perceber quando é que o Saramago, coitado, teve um desabafo benigno em relação a Deus, mas a questão não é essa, a questão é mesmo do diálogo intenso, desta capacidade de ir para o meio do ringue, de sair do canto. E nesse sentido é naturalmente um bem desejável, mas não é só um bem desejável, é um bem necessário também, porque na realidade, mesmo pensando que infelizmente as nossas faculdades de teologia são maioritariamente, ou formam maioritariamente aquilo que serão ministros ordenados, né? Qual de nós acha normal que o pároco de amanhã, ou o pároco de hoje, ou o pároco de ontem também, atenção, mas que alguém que exerce o seu ministério ordenado numa vida pastoral ativa, não seja um homem capaz desse diálogo, não tenha conhecimentos profundos no âmbito da história da literatura, não seja alguém que não seja culto em relação ao cinema, à arte, não seja alguém que não tenha uma perspectiva sociológica, pelo menos capaz de dialogar, porque ele lida com uma realidade sociológica, que não tenha realmente essa capacidade de dialogar com as dinâmicas da psicologia, por exemplo, porque ele na realidade funciona ainda como alguém que tem que compreender essas dinâmicas, porque lida essencialmente com pessoas e com pessoas frágeis e com pessoas que buscam ali amadurecer a sua vida espiritual. Portanto, este desafio é realmente, começa por ser um mal necessário, de que custa-nos, não é? De que custa-nos sair do sítio onde aparentemente estamos bem, mesmo que protegidos relativamente ou ingenuamente protegidos do fogo que arde a toda a volta, não é? Mas na realidade não é apenas um bem desejável, é de facto um bem extraordinariamente necessário. Isto é algo canino, mas eu vou voltar a uma questão. A determinada altura, o nosso colega ainda, Alexandre Palma, nesse mesmo livrinho, afirma que a teologia precisa também, digo isto, é canino, voltamos ao mesmo, porque a seu modo já foi enunciado, mas a teologia precisa também de questionar a autorreferencialidade, isto já esteve aqui presente, em que até pelo isolamento em que se acha, com demasiada frequência acaba por incorrer. Eu agora não distingo grandemente Joana e José Rui, eu creio que já disse noutro registro, nenhuma disciplina, nenhuma ciência, nenhum saber está imune a este vírus. Aqui aproveitando aqui a lógica do combate de José Rui, Joana e José Rui, como entenderem, como é que nos podemos defender deste vírus, ou da autorreferencialidade? Eu acho que sair para o espaço público, ter a preocupação de falar não só para os nossos pares, mas sim falar para todos e com todos. A academia sofre, a meu ver, um crescente autocentramento, devido àquelas coisas que falamos no início, das candidaturas morosas e a projetos, de haver uma espécie de precarização dos próprios trabalhadores e dos próprios professores, dos investigadores também. Essa precarização acaba por conduzir também a um fechamento mental, porque nós somos quase que
obrigados a corresponder àquilo que nos é pedido nessas candidaturas. Portanto, a nossa liberdade é uma liberdade condicionada, de certa forma, e também como o Rui também referiu, e acho que é saltarmos um pouco a barreira desse nosso mundo, que é um mundo penoso, mas conhecido e confortável, como também o Rui já disse, é cada vez mais necessário, porque os desafios que nós nas ciências humanas, na teologia e nas ciências humanas, que são contíguas, vizinhas, enfrentam hoje em dia, é o desafio de não pedir desculpa por existir, que eu acho que as humanidades fazem constantemente, de explicar porque é que estamos aqui, o que é que nós podemos dizer sobre este mundo, num mundo cada vez mais tecnológico e onde o quantificável acaba por tomar quase um lugar hegemónico. Eu creio que devemos ter espaço e mostrar à sociedade como um todo porque é que estamos aqui, o que é que podemos fazer, qual é o nosso contributo, no fundo, para o mundo e não só para a academia. Está fundamentalmente tudo dito, mas mas é exatamente isso. Se nós perdermos nós temos uma tendência um bocadinho para esta dimensão, não diria lamechas, mas para o pastiche, não é? Sabemos que somos o patinho feio, mas habituámos-nos a isso, ou seja, estamos completamente viciados em ser esse patinho feio. E se calhar temos que ser mais gratuitos, temos que esperar menos financiamento, se calhar temos que ser mais proativos, se calhar temos que repensar um bocadinho o nosso lugar na sociedade e no mundo. Há questões que nós podemos lastimar, mas não vão mudar, não é? Ou seja, as tendências do financiamento, por exemplo, não é só na academia, a nível social, não está do nosso lado, literalmente, não é? As gerações de miúdos não estão, daqui a uns anos não temos professores regulares do ensino básico ou do ensino secundário. Provavelmente teremos muito poucos professores na academia, porque as remunerações, a precariedade do trabalho, a burocratização é brutal, não é? E tudo isto parece que é um cerco que vai sendo muito apertado, parece que a roupa está a minguar e nós estamos cada vez mais desconfortáveis neste estado de sítio, não é? Há que fazer alguma coisa, provavelmente a estratégia que temos adotado não é a melhor, e nós sabemos que não é a melhor. Nós simplesmente estamos habituados a este ram-ram. Ou seja, e cá está, se nós também tivermos essa capacidade, e aqui a teologia, pegando um bocadinho na teologia à parte, fazendo aqui a teologia tem aqui um desafio gigante, e mais, se calhar mais concreto do que outras dimensões. Porque, por exemplo, na dimensão da eclesiologia e da sociologia da Igreja, se quisermos, e da antropologia, da religião, etc., nós temos que se calhar, desculpem, eu vou ser assim um bocadinho, como é que eu ia dizer, incómodo, mas tínhamos que ver, por exemplo, as teses que existem, quantas é que estão alocadas a documentos doutrinais ou encíclicas dos Santos Padres, etc., com toda a importância que isso tem, e quantos é que olham a Igreja de frente, a comunidade de todos os dias, a teologia pastoral, né? A perda permanente e a questão etária associada à sociologia da Igreja, né? Quem é que faz um levantamento estatístico do que acontecia há 20 anos, do que acontece hoje e do que será daqui a 20 anos? É que se não pensamos isto, vamos continuarmos um bocadinho, faz lembrar um bocadinho aquela lógica do modo como abordamos o problema das vocações na Igreja. Né? Que é doloroso quase, é doloroso que o discurso que eu ouvi em 92, da falta de vocações naturalmente, né? é exatamente perpetuado. E obriga-nos a pensar um bocadinho, continuamos com o mesmo discurso e continuamos com as mesmas estratégias. Até quando? Até à extensão, eventualmente, não é? Até tornar, do ponto de vista de recursos humanos, totalmente inoperável a instituição ou o modelo de funcionamento. E nesse aspecto, também aí há um contributo muito grande, não apenas aí, porque assim, eu não queria desvincular-me da importância que existe ao nível daquilo que é o trabalho teórico, a investigação mais, aquela investigação que num mundo pragmático mais fica escondida. E falamos já disso, e é essencial essa investigação.
até para poder escorar, para servir de esteio a todas as perspectivas que temos sobre a presentificação do lugar da academia, o lugar, neste caso, da teologia, e perspectivá-la em termos de futuro, de presente e de futuro, não é? Esse é um grande desafio, a começar por esta quebra, ou seja, por resistirmos à tentação de um estatuto de vítima e de um complexo de inferioridade que parece que antes de sequer chegarmos ao ringue, mantemos a metáfora, já perdemos. Podemos até perder, mas que não percamos a ideia de sermos relevantes e de ainda assim sermos um reduto, um fator de resistência do humano numa sociedade que permanentemente se desumaniza e se abeira de um futuro pós-humano. Só quero acrescentar uma coisa, ainda relativamente a essa questão da vitimização ou de nós nos colocarmos sempre como o parente pobre na ciência. Outro passo que eu acho que seria fundamental era discutirmos, enquanto ciências humanas, qual a nossa metodologia, a nossa epistemologia, porque o que está a acontecer, e acho que não é uma coisa recente, é uma coisa que já vem há umas décadas, a metodologia e a epistemologia das ciências é quase tirada para as humanidades e não é adaptada, mais ou menos, ou não há uma metodologia, uma epistemologia próprias, precisamente porque nós achamos que não temos nada a dizer, ou aquilo que temos a dizer pode ser dito com essa capa das ciências. Eu concretizo isto que quero dizer numa forma muito breve. Os formulários, muitas vezes os formulários que temos que preencher para as candidaturas, são formulários que têm perguntas e têm itens e alíneas que, do ponto de vista das humanidades, ou das ciências humanas, e pronto, creio que também da teologia, não fazem sentido, são redundantes, porque o método científico das ciências não é exatamente igual àquele que nós utilizamos nas humanidades, ou aquele que as humanidades precisam ou necessitam. E eu acho que também faz falta haver essa certa recusa e uma espécie de bater o pé a uma exagerada cientificação. Não quero dizer com isto que ponho de lado ou que considero que deva ser posto de lado o rigor e a excelência, não é nada disso. É simplesmente pensar caminhos alternativos, caminhos desconhecidos. Joana, Isabel, deixa-me só acrescentar, a teologia, Joana, sofre ainda de um agravamento aqui nesta dimensão, que é assim, eu tenho quase 50 anos, já posso dizer algumas coisas, não é? É o policiamento da ortodoxia, é que os caminhos por regiões desconhecidas, ou até algum pequeno desvio que aconteça, é altamente policiado. Eu tenho dito há muito tempo que a Igreja precisa de santos mais do que de polícias, mas na realidade isto ainda nos prende mais, é uma espécie de capa, de colete de forças, não é? Porquê? Porque pouco se arrisca, porque permanentemente, aliás, tornamos-nos profundamente sensatos na nossa reflexão, na nossa axiologia académica, na nossa epistemologia. Porquê? Porque basicamente estamos, ou seja, eu diria assim, a Igreja, que era quem mais beneficiaria desta capacidade de desconstruir, de um certo profetismo, ou seja, é o grande fator de anestesia, digamos assim, das possibilidades de descobrir caminhos por regiões desconhecidas. E nesse aspecto é mesmo importante dizer isso, com toda a salvaguarda, assim, eu diria numa expressão muito, muito tranquila, Deus me livre de questionar a ortodoxia. Mas é assim, mas é de facto um colete de forças, muitas vezes, é um policiamento determinantemente restritivo para que haja alguma criatividade, digamos assim, que haja uma investigação mais livre, mais desperta, mais arriscada do que a condição de risco do teólogo é baixíssima, porque no café até somos capazes de puxar um bocadinho a corda, eventualmente na sala de aula, no artigo para publicação, na tese, aí voltamos à autorreferencialidade, porque não temos só os olhos do mundo, temos um âmbito relativamente restrito e perversamente policiado daquilo que é a liberdade que a academia devia ter e que nós encontramos, felizmente,
nos grandes profetas, nos grandes padres da igreja, nos grandes teólogos da história que tiveram a capacidade, ainda assim, de ter o ethos ou o caráter de não se circunscrever a essas camisas de força. Sim, Joana. Sim, se puder responder. Naturalmente, a universidade é uma instituição e as instituições tendem a ser conservadoras. Pronto, poderia se calhar dizer que a Igreja também tende a jogar pelo seguro em termos de especulação teológica. Sim, e se pensar nas figuras que ao longo da história foram tendo uma possibilidade de criar e de levar o pensamento mais além, elas muitas vezes não estavam dentro da universidade, estavam nas margens ou nas fronteiras. Estou a pensar no Abelardo, por exemplo, que fundou a sua escola do outro lado do Rio Sena, em oposição à Universidade de Paris. E pronto, e todos conhecem a história do Abelardo, que é bastante hetero-ortodoxa, diria eu. Portanto, é sempre preciso ter essa consciência de estar, e usar aquele slogan do turismo de Portugal, vá para fora, cá dentro. Então temos que ir para fora para podermos estar bem dentro e recriar esse dentro. Creio que tanto na igreja como na universidade, como noutras instituições. Pensando ainda, mas não falamos de criatividade pela criatividade, pois não? Há um horizonte. Sempre um horizonte, não é? Já começamos com o padre Lionel Oliveira a dizer que ele dizia reiteradamente que o mais importante era de facto a afirmação da liberdade dos filhos de Deus, e usava estes quatro itens para a condição do cristão, que era a alegria, o desassombro, a coragem e a simplicidade. E eu estou convencido que isto poderia ser um bom desafio à teologia. Eu repito, a simplicidade, ou seja, se calhar termos menos mesuras naquilo que é o nosso trabalho, o desassombro, a coragem, e tem tudo a ver com o que falávamos há pouco, e uma certa alegria que também perdemos. Ou seja, há uma alegria que, aliás, a academia perdeu. A Joana estava a falar e tudo o que se passa, a academia não policia menos a sua ortodoxia, atenção. E por isso é que é muito difícil alguém ter um pensamento e um discurso novo, ou minimamente disruptivo, ou profundamente disruptivo, sem viver, basicamente, sem comer o pão que o diabo amassou nas margens ou nas periferias da relevância académica, não é? Da mesura académica. E a criatividade aí teria que ser enorme. Quando falo em criatividade, eu confesso-vos que eu não imagino uma teologia que prescinda do caráter intuitivo da sua afirmação como ciência. E, portanto, esta criatividade e esta intuição, que evidentemente nos falta, esta ideia de assumirmos muitas vezes o risco de estar sem rede, esta capacidade de dizermos o que pensamos sem olhar à volta para ver se podemos dizer, não é? Garantir-nos-ia, pelo menos, uma espécie de bom ar, ou seja, de espaço respirável dentro da academia em geral, dentro da teologia em particular. Não é criatividade pela criatividade, pois não? Não. Acho que o que o Rui disse é exatamente isso. Não é a criatividade como resposta aos desafios atuais. Voltamos outra vez ao Rilke e aos caminhos desconhecidos. A solução ou a resposta para as nossas inquietudes ou para as inquietudes da sociedade em geral merecem que exploremos caminhos não conhecidos. A solução pode até não estar aí, a melhor resposta pode não vir daí, mas devemos, acho que eticamente devemos, tentar procurar as melhores respostas e continuar nessa senda, de forma que a nossa passagem por este mundo tenha possamos dar algum contributo, no fundo. Pensava na conversa lá de fora, tanto eu como a Joana gostamos de montanhismo. Muitos dos trilhos já estão marcados nas cartas topográficas, mas é por vezes necessário a gente perder-se a meio do trilho para perceber por onde ele vai, ou pelo menos arriscar percorrê-lo,
sabendo que ele pode não estar já desenhadinho na carta topográfica. Isso é o que nos permite depois efetivamente fazer o caminho, não é? Fazer o trilho. Claro, eu diria que tanto isso é válido tanto para a montanha como para a cidade. Na Idade Média havia uma distinção muito clara entre o mundo da urbe, que é o mundo do ser humano, e a floresta, que a floresta é o lugar dos perigos, é o lugar do homem selvagem, é o lugar do desafio. Mas eu acho que nós navegarmos numa cidade sem mapa, hoje em dia é difícil a gente deixar de lado o Google Maps e colocarmos as direções para onde queremos ir, não permitindo à nossa imaginação e aos nossos pés calcorrearem outros caminhos que não estão traçados pelo Google Maps. Mas eu acho que esse é o desafio que, como metáfora, devemos ter para a nossa vida. Desligar o Google Maps, ter uma noção mais ou menos de onde fica o sítio para onde queremos ir, mas fazermos nós o nosso próprio caminho, as nossas escolhas com os nossos pontos de referência, tanto na cidade como na floresta. Sim. É que por vezes arriscar percorrer caminhos desconhecidos leva-nos a paisagens que de outra forma não encontraríamos. Claro. Certo? Sempre. Eu não sei como é que vamos de tempo. Posso só dizer uma coisa, Zé Pedro, muito rápido? Claro, claro. Estas florestas e estes caminhos, deixa-me dizer que aqui já o percorremos. Eu aproveito este momento que é muito grato estar aqui. Falei há pouco no professor Arnaldo Pinho, que foi um homem que arriscou permanentemente esse diálogo com os mundos exteriores, mas sobretudo o saudoso professor Ângelo Alves, que muitos de nós conhecemos, e eu tive a sorte de ser o meu orientador de licenciatura, ser um professor e um amigo que eu estimei sempre muito, e creio que a mim. Foi aquela gente que nos anos 80, 90 trouxe para a Católica, para uma faculdade de Teologia, homens como Teixeira de Pascoais, como Raul Brandão, como Guerra Junqueiro, e trouxeram-nos sem medo, e de igual para igual, e convidaram as pessoas de fora para vir falar, e puseram a teologia no centro do debate das obras de gnósticos, de heterodoxos, de anticlericais. O contributo deles foi incrível, e isso obrigava-nos a pensar que algum do seu legado desapareceu nos últimos anos. O Centro de Estudos de Pensamento Português, e antes o Gabinete do Pensamento Português, extinguiu-se. E resta saber se não dependemos única e exclusivamente. Reparem que neste momento, eu vou dizer, não resta saber se não dependemos. Não dependemos. Não devíamos depender e dependemos da iniciativa pessoal dos indivíduos que queiram trazer esses autores para aqui. Isso devia ser institucional. O termos perdido, de facto, um centro como este, que era um centro de referência a nível das humanidades, que trouxe durante quase 20 anos, trouxe aqui os maiores especialistas da área da filosofia, da literatura, etc., para conversar exatamente sobre estes caminhos por regiões desconhecidas que grandes autores da literatura portuguesa e do pensamento português e da filosofia portuguesa nos desafiaram a percorrer, e aí estamos mais pobres, ou seja, caminhamos para a frente, mas perdemos. Parece que estamos mais obtusos, parece que estamos menos capazes desse diálogo. A reivindicação destes espaços são as tais florestas que falava a Joana. E isso também desafia-nos essa criatividade que falávamos. Vejo que a hora é bem avançada, mas não queria deixar de colocar aqui em cima da mesa uma última questão. Tem a ver, de algum modo, com este enquadramento mais amplo, e naturalmente aproveitamos para fazer publicidade à coisa, da pós-graduação em Estudos Jacobeus, que creio que terá bastante interesse. E aproveito e perdoai alguma comoção que acompanha isto. Falamos de um padre Leonel Oliveira, não me sentiria bem se não recordasse também a figura do padre Arlindo Magalhães, que muito concretamente foi professor aqui nesta casa vários anos, e muito concretamente nesta questão dos estudos jacobeus abriu caminhos desconhecidos, e da teologia pastoral também. Pensando num fenómeno com tanto impacto, agora eventualmente bastante massificado, com todos os efeitos negativos que isso traz, pensando num fenómeno tão impactante como o Caminho de Santiago, que no fundo é isso que nós pretendemos estudar com estes estudos jacobeus,
Sabemos que o Caminho de Santiago foi importante na construção da Europa, ou pelo menos da sua ideia, o que, para todos os efeitos, pode andar mais ou menos distante da sua realidade, mas não anda completamente divorciado. Joana e José Rui, para irmos rematando a conversa, que contributo, ou no fundo, o que é que pode dar um fenómeno como estes à cultura, à sociedade? Sabemos o que deu. O que é que pode dar hoje à sociedade, à cultura e naturalmente à teologia? Sim, pronto, eu começo sempre por fazer referência à literatura medieval, desculpem, mas tenho também que fazer a minha parte de publicidade. A peregrinação como tema e depois a peregrinação, a romaria, como é dito nos textos medievais, a Santiago, são temas também muito importantes. Não só, por exemplo, em termos de uma viagem mística, temos exemplos na literatura portuguesa medieval de contos, de textos que são viagens místicas, um deles é o Conto do Amaro, em que o protagonista, chamado Amaro, faz uma viagem de barco por mar, visitando várias ilhas em busca do que se chama o paraíso terreal. Portanto, é um tipo de literatura muito abundante na Idade Média, a viagem mística, e depois, como referi, a romaria, a ida a Santiago é um dos motivos para encontro, até encontro amoroso. E eu trouxe aqui, vou ler, se não se importam, uma cantiga do Airas Nunes de Santiago, que é um trovador original, portanto, nativo da cidade de Santiago, que tem uma cantiga em que diz isto. Eu vou ler em galego-português e depois posso explicar. Então, a Santiago em romaria vem, el rei e madre, e praz-me de coração por duas coisas. Se Deus me perdoe, cá veio ver el rei, que nunca vi, e meu amigo, que vem com ele. Ou seja, a amiga que fala nesta cantiga vai a Santiago por duas razões e pede perdão a Deus por as razões não serem razões religiosas, mas sim para ver o rei, que ela nunca tinha visto. É uma curiosidade bastante legítima, imaginem, no século XIII ou XIV, a possibilidade de ver o rei, mas sobretudo para ver o namorado que vem na hoste do rei até Santiago. Então, a romaria é, sem dúvida, um espaço sociológico, um espaço religioso, um espaço social, um espaço de relações humanas. É um caminho onde a vida ocorre, tanto na Idade Média como no período atual. Não tenho a certeza absoluta, ou se a minha memória me trai. Airas Nunes, creio que era presbítero. Talvez. Não vi, mas sim. Os trovadores medievais eram muitas vezes clérigos. Portanto, isso não obstava, ou seja, a sua função de canónica ou clerical não obstava a que fizessem composições profanas. Portanto, a Idade Média é um mundo muito plural neste sentido. Mas não sei se a minha memória me trai, portanto posso estar aqui a introduzir um elemento, depois alguém tem que corrigir isto na Wikipédia. José, esta última questão, porque creio que não podemos alongar-nos mais do que as 45. Tá bom. É muito grato falar sobre isso, porque em 95 eu era aluno da Faculdade de Teologia e com um condiscípulo, o Carlos Fernandes, fomos bater à porta do Padre Arlindo Magalhães, a dizer que queríamos fazer o caminho de Santiago a pé, e em 95 poucos portugueses subiam. Aliás, eu e o Carlos íamos a caminho de Santiago e toda a gente nos dizia que Fátima era para sul, estávamos enganados. E desde 95 percorri o caminho mais de 60 vezes, cerca de 15.000 quilómetros a pé, até Santiago, e na realidade eu vejo na minha condição de teólogo, ou de aprendiz de teólogo, e vejo toda esta dimensão sociológica, não vou precisar reforçá-la, porque é uma enorme festa, digamos assim, não apenas espiritual, mas do mundo também, não é? Há 4 dimensões fundamentais neste caminho que importava nós aprofundarmos, que é a dimensão iniciática, a dimensão mistagógica, a dimensão penitencial também, e a dimensão agápica, ou seja, o modo como esta peregrinação deu o ágape, não só etapa a etapa, mas em Santiago, o modo como os peregrinos se encontram num café e fazem uma festa, e o sentido de comunhão
já está longe daquilo que é a comunhão na qual nós temos a mão. Eu dei um exemplo, correu-me bem, e agora dá para fechar, nem sempre corre. Mas eu dei o exemplo daquela praça pública que a instituição não se apropriou e que foi apropriada por outros. E que nunca mais vai ser restituída. Não sei se não estamos na peregrinação jacobeia, nos caminhos de Santiago, se já não estamos no ponto de não retorno. Eu acho que já perdemos o caminho. Perdemos, percebem o que eu estou a dizer? Eu dizia isto há 20 anos atrás. Eu disse isso aos bispos do Porto, reiteradamente. Eu expliquei-lhes que as igrejas estavam fechadas no caminho. Estavam fechadas no caminho. Por cada café que abria, uma igreja fechava. Por cada igreja que fechava, 2 ou 3 cafés abriam. O mundo reivindicou o caminho. Já não é nosso. Não sei se não é melhor, por um lado. Agora podemos usá-lo com uma liberdade que se calhar não usaríamos de outra maneira. Mas já não é nosso. Já não sei se o Bispo de Santiago tem alguma coisa em relação ao Jacobeu, de facto. Para além de diatribes e de braços de ferro permanentemente que lembram o tempo do sacerdócio e do império. A verdade é esta, é que o mundo reivindicou o caminho. O turismo reivindicou o caminho, a sociedade reivindicou o caminho, e se nós queremos restaurá-lo como espaço de nos inspirar novos caminhos para a teologia, por exemplo, pegando no mote inicial de uma teologia do caminho para que tenhamos novos caminhos para a teologia, parece-me fundamental repensar o caminho como esta metáfora, como este risco, como esta capacidade de respirar novamente este ar, de reencontrar novamente. Eu acho que a teologia necessita, e já termino, necessita aquilo que eu disse para o caminho. A teologia necessitava profundamente de se repensar iniciaticamente, de se repensar mistagogicamente. Para isso implica fazer alguma penitência, não é? E terminar com uma visão da Igreja como lugar no mundo, como lugar de ágape. Só isso permite-nos, eventualmente, acreditar que ainda somos estaleiro do Reino de Deus. Portanto, esta pós-graduação aqui na Católica pode ser uma reivindicação. Pode, deve e será seguramente. E, portanto, estou convencido que qualquer teólogo, até qualquer ministro ordenado, deve fazer a experiência do caminho neste desassombro de quem aí reencontra o âmago da sua condição de cristão. Muito obrigado. Eu creio que já batemos nos 45. Se o meu cálculo, estamos quase. Devem ser uns segundos. Joana, muito obrigado. Obrigada pela eu. generosidade Foi um gosto. connosco. Muito obrigada. José Rui, obrigado também. A gente vai tendo outros lugares onde conversar, nomeadamente mesas de café. Aliás, houve uma conversa anterior, há uns meses atrás, em mesa de café, que acabou por se estender muito além de 1h30. E, portanto, isso creio que continuará. Muito obrigado também a quem teve a paciência de escutar esta conversa. Provavelmente esperariam uma conferência inaugural de curso. Não foi isso que se pretendeu, era de facto uma conversa. Desejo-vos um bom ano, aos que estão aqui no Porto, aos que estão em Braga e em Lisboa, aos alunos e aos colegas professores, e um bom final de semana, bom descanso.